Logo que é o fim. Apocalipse no mundo é sinônimo de guerra, conflito, destruição, né? As pessoas, quando querem falar sobre isso, elas falam logo: ó, o Apocalipse está chegando. Mas será que é esse o significado da palavra Apocalipse? Quero convidar você nessa manhã para abrir a sua Bíblia nesse livro especial, no capítulo 1. E vamos entender um pouquinho mais a respeito do que significa essa palavra Apocalipse. É o último livro da Bíblia, não tem como você errar. Às vezes o pregador manda olhar um livro daqueles, pequenininho, lá no meio da multidão de livros, mas esse aqui é muito fácil de achar. O último livro da Bíblia, fechando o cânon sagrado, o livro do Apocalipse. Vamos entender então o que é Apocalipse. Apocalipse 1, verso 1, olha o que diz aí. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Isso é o significado da palavra Apocalipse. Revelação. Revelação de quem? A gente acabou de ler ali. De Jesus Cristo. Ele recebeu de Deus, deu essa revelação ao anjo, e o anjo então entregou essa revelação a João. Quem era João? Vocês lembram de João? O apóstolo de Jesus, João. João, nessa época aqui, era o único apóstolo que ainda estava vivo. João, quando escreveu o Apocalipse, ele já era bem velhinho. Ele já tinha em torno de 80 a 90 anos quando escreveu esse livro. E João estava numa condição bem ruim quando recebeu essa revelação. Ele estava preso em uma ilha por conta do Evangelho. Era uma época de perseguição. João estava preso em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Essa ilha fica aproximadamente a 55 quilômetros do sudoeste ali, da região que nós conhecemos como Turquia hoje. Então, o lugar mais próximo daí, para vocês verem como ele estava isolado, o lugar mais próximo da ilha ficava a 55 quilômetros. É muita coisa, né, gente? 55 quilômetros. Era uma ilha à prova de fuga, ninguém conseguia fugir daí. O mar Egeu, o mar Bravinho, tubarões ali andando de um lado para o outro, e as pessoas não tinham como fugir. O lugar mais perto estava a 55 quilômetros de distância. E ali estava o apóstolo João, já idoso, preso, isolado lá naquela ilha. E foi ali que Deus então, através de Jesus e do anjo, trouxe essa revelação para o apóstolo João. E João, assim que recebe a revelação, ele começa o quê? Escrever tudo aquilo que Deus ia revelando. O apóstolo João então ia escrevendo. Só que vocês lembram que eu falei aqui que era um tempo de perseguição? A igreja estava sendo perseguida. Por isso João estava preso lá. E aí o que Deus teve que fazer na hora que entrega essa revelação para João? Ele teve que entregar de uma forma assim meio enigmática, símbolos, ilustrações, analogias. E aí você, quando abre o livro do Apocalipse, e é por isso que às vezes esse livro assusta,
Você vai ouvir falar de dragão, de besta, assustador, não é? Esses termos, dragão, besta. Mas por que Deus estava dando essa revelação a João nessa forma simbólica? Porque a igreja estava sendo perseguida. Se Deus desse essa revelação de uma forma que todos pudessem entender, o que vocês acham que ia acontecer? Vocês acham que esse livro ia ter chegado até nós nos dias de hoje? Não teria. Os perseguidores da igreja teriam feito o que com esse livro? Teriam destruído esse livro. Então, ao ver o livro do Apocalipse, e ver lá dragão, besta que surgiu do mar, besta que surgiu da terra, o que esses perseguidores imaginaram? João com 80, 90 anos já não deve estar batendo o pé da cabeça, deve estar vendo coisas aí, está escrevendo esse banco de bobagens aí. Era isso que os perseguidores imaginavam. Mas na verdade Deus estava usando toda essa simbologia com o objetivo de preservar esse livro, para que ele pudesse chegar às nossas mãos, né, até os dias de hoje. Amém? Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele então encontra uma forma de preservar esse livro. Mas o que Jesus queria revelar para nós através do livro do Apocalipse? Que mistério é esse que está por trás dessa revelação? Primeiro ponto que Jesus desejava revelar está lá em Apocalipse 12. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse verso 12. E a gente vai ler aqui do verso 7 ao verso 9. A primeira coisa que Deus desejava revelar através do livro do Apocalipse. Todos acharam? Amém? Amém. Então acompanha aí comigo. Ó. Houve peleja do céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso quem? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Primeira coisa que Deus queria revelar para nós, através desse livro, um conflito cósmico que começou lá no céu e se estendeu para onde? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, amém. Então, primeira coisa, Deus revelando um conflito cósmico. E aí ele vai usar aqueles nomes ali, dragão e tudo mais, a gente já explicou. Antiga serpente, quando você vai estudando a Bíblia, a própria Bíblia vai decifrando esses símbolos para a gente. Por exemplo, quem é a antiga serpente? Se você for lá em Gênesis, não é? Ali na parte da tentação do homem, Satanás usou quem ali para poder chamar a atenção de Eva, seduzir Eva, enganar Eva? Quem ele usou ali? Vocês lembram? Uma serpente. Então, o Apocalipse fazendo referência a Gênesis, a antiga serpente. E quem é Miguel na Bíblia? Miguel na Bíblia, se você vai no livro de Daniel, você vai entender que Miguel, que quer dizer aquele que é como Deus, é o próprio Jesus. Acho que agora está falando, né? Vou pegar o outro aqui. Som. Miguel é o próprio Jesus Cristo. Jesus é um Deus relacional. Quando Jesus quis
se relacionar com a humanidade, ele se tornou quem? Emanuel, Deus conosco, ele se tornou homem. E ao se relacionar com os anjos, ele toma a figura de um anjo também, Miguel, aquele que é como Deus. Então diz que houve uma guerra lá no céu. E se você for em Ezequiel e outros textos da Bíblia, você vai ver o que causou essa guerra no céu. Diz que essa antiga serpente, lá no céu, era um anjo. Olha que coisa. Era um anjo de luz. Lúcifer, que não é um nome feio, não. Hoje é feio, vamos falar em Lúcifer. Mas Lúcifer quer dizer anjo de luz, portador de luz. Era um anjo magnífico em beleza e poder. Ele era tão belo e tão magnífico, era o comandante ali das hostes celestiais, que um dia ele olhou assim para aquela beleza, inteligência, poder e tudo mais, e falou assim: isso aqui é pouco para mim. Ele está sentado lá no lugar de quem? De Deus. O orgulho tomou conta. Isso é um mistério para a gente. A Bíblia chama do mistério da iniquidade. Como um ser perfeito, criado no mundo perfeito, um anjo perfeito, concebeu o mal no seu coração. É um mistério, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele concebeu o mal no coração, e quis ser igual a Deus. E aí ele começa uma campanha agora no céu. Que campanha foi essa? Ele começa a regimentar os anjos e começa a gerar uma intriga ali entre os anjos, tipo uma campanha política. Você já viu campanha política? Se eleito for, já viu isso? Foi mais ou menos isso que ele começou a fazer lá no céu, uma campanha política. E diz que uma terça parte dos anjos do céu se filiaram ao partido, se filiaram a Lúcifer e se rebelaram contra Deus e o seu reino. E chegou o momento que a situação se tornou incontrolável e insuportável, e eles tiveram que ser banidos do céu. E ao serem banidos do céu, eles vieram para onde? Para a terra. Eles precisavam ficar aqui na terra? Não precisavam, só que Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, como que entregaram as chaves desse mundo na mão de quem? Satanás, de Lúcifer. Para pensar, ele desceu com uma terça parte dos anjos do céu. Hoje, aqui no mundo, nós somos cerca de 8 bilhões de habitantes no mundo. É gente aberta, não é? 8 bilhões não é muita gente? O que vocês acham? É muita gente, cerca de 8 bilhões de habitantes no mundo. A gente está falando de planeta Terra. Agora, quando a gente fala de uma terça parte de anjos do céu, dá para calcular quanto deve ser isso aí? Pois é. Pois foi essa uma terça parte de anjos caídos que se rebelaram contra Deus, que hoje nós conhecemos popularmente como demônios, porque foram anjos que se rebelaram, decaíram, estão aqui na terra, e a Bíblia diz que o trabalho deles é o que? Matar, roubar e destruir. É o trabalho de Satanás com os seus anjos. Por isso que a gente vê tanta coisa ruim nesse mundo. Por isso que Jesus teve essa preocupação de nos revelar isso, para que quando a gente olhasse para o mundo como está hoje, a gente pudesse entender o porquê das coisas estarem do jeito que estão. Então a primeira mensagem de Jesus foi para abrir os nossos olhos e dizer: olha, tem um inimigo aí na terra poderoso, com um grande exército, e vocês têm que tomar cuidado com esse inimigo. Esse recado já tinha sido dado a Adão e Eva.
E hoje está aqui no livro do Apocalipse, Deus nos alertando. Olha, existe um inimigo aí. Embora muitas vezes a gente não veja esse inimigo, mas as ações dele no mundo são nitidamente percebidas, sim ou não? Maldade, violência, guerras. A gente percebe nitidamente a ação do mal aqui nesse mundo. Mas outra notícia que Deus desejava nos dar é o seguinte: olha, esse é um conflito de ordem universal. Embora ele esteja se desenrolando aqui na Terra, ele envolve todo o universo. Porque o universo, quando olha aqui para esse planeta, o que ele vê? O mundo decaído. Pessoas doentes, enfermas, miséria, fome. Aí você acredita que esse universo, quando contempla a Terra, você acredita que esse universo consegue se tornar plenamente feliz com o que está acontecendo aqui? O que vocês acham? Não. O universo hoje não é um universo plenamente feliz, porque existe um conflito terrível acontecendo aqui no nosso planeta. Então Deus vem nos revelando isso aqui através do Apocalipse, mas ele diz assim: olha, esse conflito de ordem universal, ele aponta também para um juízo de ordem universal. Quando a gente fala na palavra juízo, você lembra de quê? Juízo. Vou dar uma pista. Tribunal. Julgamento. Então Jesus vai dizer o seguinte, está lá em Apocalipse 14:6. Olha aí comigo, ó. Apocalipse 14, verso 6. Olha que mensagem essa aqui, ó. Chave 14:6? Sim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Anjo em profecia é mensageiro. Vi um mensageiro voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo dizer em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e o que mais? E as fontes das águas. Esse juízo mostra que esse conflito entre o bem e o mal vai ter um fim. Nós não vamos ficar aqui sofrendo para sempre, amém? A gente não suporta mais isso aqui, né? O mundo vai de mal a pior. Mas através do Apocalipse, Jesus está dizendo assim, ó, fica tranquilo, porque o mal vai ter fim, a hora do juízo vai chegar, e Satanás vai ser completamente destruído, o mal, e a paz vai ser restabelecida novamente no universo. É uma boa notícia, sim ou não? Sim. Você saber que embora o mundo esteja do jeito que está, mas o mal vai ter um fim, e a paz um dia vai voltar a reinar. Quantos desejam essa paz? Viver num mundo de paz? Também, é o que eu mais desejo também. E a boa notícia que Jesus continua nos dando no Apocalipse é a seguinte: que ele triunfou, e por isso, por ter triunfado, por ter conquistado a vitória por nós, ele tem o poder de dar fim ao conflito e ser o que ele é hoje, o Senhor da história. Isso está lá em Apocalipse 5, dá uma olhadinha lá. Apocalipse 5, volta aí um pouquinho no livro. Olha o que diz aí. Achou Apocalipse 5? Do verso 1 em diante, olha o que a
livro selado, João teve, o livro selado com 7 selos, como um cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse que estava sentado no trono, era Deus o Pai. E João vê um livro na mão de Deus o Pai, selado com 7 selos. Verso 2: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí João aqui vai descrever o que ele sentiu ali naquele momento, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5 agora: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse livro, queridos, é o livro da história da humanidade. Olha que coisa, ninguém tinha poder para abrir esse livro, a não ser o Cordeiro. Olha o que diz aqui no verso 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um Cordeiro como tendo sido morto. Quem é o Cordeiro de Deus que foi morto pela humanidade? Jesus, amém? E continua: ele tinha 7 chifres. Isso aqui significa a onipotência de Deus. 7 chifres, bem como 7 olhos, a onisciência de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus, o Cordeiro, o Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele era o único digno, é o único digno de abrir os selos do livro da história desse mundo. Sabe o que isso significa? Vocês sabem o que isso significa? Jesus está no controle da história desse mundo. Isso é uma boa notícia, sim ou não? Amém! Esse mundo não está aí jogado à própria sorte, queridos. Jesus tem o controle da história dessa terra em suas mãos. Amém? A abertura dos selos demonstra o controle de Jesus Cristo sobre a história e os eventos do Apocalipse. Os 7 selos e as 7 igrejas possuem um paralelo histórico que se refere desde o período apostólico da igreja até a volta de Jesus. Esses 7 selos, cada selo representava um período da história da igreja cristã, desde os apóstolos até o dia de hoje. Você vai ver lá no Apocalipse 7 selos. Você vai ver também 7 igrejas. Também são igrejas que se referem a 7 períodos históricos da igreja. Você também vai ver 7 promessas. Olha o número 7. Número 7 significa o que? Vocês sabem? O número da perfeição. 7 selos, 7 igrejas, 7 promessas. E no final também vão cair, sabe quantas pragas? Antes de Jesus voltar? 7 pragas. O número 7 é um número simbólico que acompanha o livro do Apocalipse, que aponta para a perfeição de Deus. Amém? Então, esse número 7 ele vai contar a história desde a época da igreja dos apóstolos até a igreja do dia de hoje. Vocês sabiam que nós já estamos vivendo no último período da história da igreja cristã nessa terra? Todos os períodos já passaram, nós já estamos no 7º e último período. E o 7º selo, quando for aberto, sabe o que significa? A volta de Jesus. 6 selos já
agora qual? O sétimo. Isso significa o quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha que boas notícias. E Deus deixa aqui no livro do Apocalipse, né? Para os seus filhos. E ele fala mais no livro do Apocalipse. Ele diz que nessa história da igreja, desde a igreja apostólica até os dias de hoje, Deus sempre teve um remanescente fiel. Ele sempre teve um povo que se manteve fiel, desde a igreja apostólica até a igreja de hoje. E esse povo ele tem duas características. Abre tua Bíblia agora em Apocalipse 14. Apocalipse 14. No verso 12. Vamos conhecer esse remanescente e essas duas características desse povo remanescente. Apocalipse 14, verso 12. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Tem alguma dúvida? Está bem claro o que Jesus queria revelar para a gente? Então vamos ver aqui Apocalipse 14, 12 aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, esse povo remanescente de todas as épocas. Olha as duas características. Os que guardam os mandamentos de Deus e o quê? A fé em Jesus. Ciro, quem é o remanescente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Simples assim. Deus nos revelando quem é esse povo que desde a igreja apostólica se manteve fiel até os dias de hoje. Se você também guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, você pertence a que povo? Igreja remanescente. Ao povo remanescente. O povo fiel de Deus. Amém? Amém. São essas duas características que Deus vai nos revelando, Jesus vai nos revelando aqui, através do livro do Apocalipse. O tempo é curto, né? A gente vai tentar falar um pouquinho mais aqui, porque Jesus também deixou a sua igreja alerta contra os perigos que Satanás e seus anjos iriam trazer para a igreja. Perigos de morte, perigos de perseguição. E aí, quando você vai lá em Apocalipse 12, verso 6, dá uma olhadinha aí, o que nos é dito lá. Apocalipse 12, verso 6. Jesus não deixa a sua igreja sem saber daquilo que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher em profecia é igreja, tá, gente? É os símbolos que eu falei para vocês que Deus teve que usar para preservar o livro. Mas quando você vai estudando a Bíblia, você vai descobrindo o que cada símbolo representa. Mulher em profecia é igreja. Então aqui Jesus está dizendo, ó, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele a sustente durante 1260 dias. Dias em profecia, cada dia equivale a um ano. Então Jesus estava dizendo o seguinte, olha, fiquem atentos, porque vai chegar um momento que vocês vão ser perseguidos. E essa perseguição vai durar 1260 anos. E aí, quando você vai agora para os livros de história, você vai perceber que esses 1200 anos foi aquela idade que a gente conhece como Idade Média, Idade Medieval. Lembram lá dos livros de história? Os cristãos eram perseguidos, eram amarrados, queimados em fogueiras. Vocês lembram disso? Torturados até a morte. Jesus já tinha dito aqui, olha,
a igreja vai sofrer uma perseguição de 1260 anos. Sabe o que é o interessante da profecia? É que quando você vai para os livros de história, você vai vendo a história comprovando as profecias. E Jesus então está dizendo, a igreja vai ser perseguida aqui nesse período. E vai ter um poder político-religioso que vai estar perseguindo a igreja. Vai ser um poder que vai ter religião e política ao mesmo tempo. E aí a gente percebe que no início desse período aqui, o Estado, o governo, se alia com a igreja, político-religioso se alia com a igreja, e agora, diante dessa aliança, eles começam a perseguir aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. Mas Deus disse assim, no final de 1260 anos, essa perseguição vai terminar. E Deus dá um nome para esses dois poderes, o político e o religioso. Eu poderia ler aqui com você, mas eu gostaria de ganhar mais tempo. Posso ganhar mais tempo, caso do horário? Depois você pode ver lá na sua Bíblia. Esses poderes, eles vão ser mencionados lá na Apocalipse 13. Um fala de uma besta que surgiu do mar, e outro fala de uma besta que surgiu da terra. Mar aqui, em profecia, quer dizer povos. Mar quer dizer o que então? Povos. Então a besta que surge do mar é um poder que surge de um lugar extremamente povoado. E quando essa perseguição inicia, esse poder político-religioso, ele se levanta justamente na Europa, que é o lugar mais povoado da terra naquela época. E esse poder ele vai ser identificado como a Igreja de Roma. A profecia, os livros de história vão comprovar isso. A Igreja de Roma, ela seria inarida pelo governo e vai perseguir então. E Jesus diz o seguinte, essa perseguição ainda não teve fim. Igreja, olha aqui, igreja, presta atenção, Jesus está dizendo no Apocalipse, essa perseguição ainda não teve fim. A besta ela só foi ferida de morte. No ano de 1798, alguém era nascido nessa época? 1798, essa perseguição teve fim quando as tropas de Napoleão invadiram Roma e o Papa Pio VI foi preso, que era o poder maior político-religioso. E Apocalipse previu isso, disse, a besta vai ser ferida de morte. Mas alguém que foi ferido de morte morreu? Morreu? Só foi ferido de morte quer dizer o quê? Que ainda está vivo. E aí Jesus vai dizer, nos últimos dias, esse poder político-religioso vai se levantar de novo. Vocês já se identificaram, a besta que surge do mar, um poder que surge do lugar mais povoado da terra em sua época, a Europa. Esse poder religioso, como a palavra. E o outro poder que vai se aliar a ela no final, diz que a besta que surgiu da terra, terra de profecia, é lugar deserto. E qual é a nação que surge num lugar extremamente deserto da terra? Se você for nos livros de história, você vai observar que é os Estados Unidos da América. Olha que coisa interessante. A história vai mostrando para a gente os paralelos. E diz que essa besta que surge da terra, ela a princípio falava como um cordeiro, mas no final ela vai se revelar como verdadeiro dragão. Por que ela falava como cordeiro?
Vocês já viram a Constituição dos Estados Unidos da América? É o primeiro país a colocar a liberdade religiosa como prioridade. Liberdade religiosa, você pode professar até que você tiver, não tem problema, você é livre para crer no que você quiser e seguir a religião que você assim desejar. Falando com o cordeiro, mas diz que no final essa fala vai mudar. E vai trair a sua própria Constituição, e aí vai falar com o dragão. Quem é o dragão de profecia? Vocês lembram? Satanás é o dragão de profecia. Então, Satanás, junto com esse poder religioso, com esse poder político, vai novamente perseguir o povo de Deus. Olha Deus colocando a gente a par do que já aconteceu e do que ainda vai acontecer. Mas vai perseguir só os remanescentes, né? Vai perseguir os remanescentes, esse povo que se mantém fiel e leal, né, aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus. Esse povo vai ser perseguido no final. Se você faz parte desse povo, perseguição que aí, nossa, e agora? Eu estou tudo acabado. Isso aí não é mais boa notícia? Peraí. A história não terminou. A história não termina aí. O Apocalipse vai nos mostrar que, embora esse poder político e religioso se levante de novo, e ele vai colocar até um decreto de morte num dado momento, mas os que receberem o selo de Deus serão protegidos e guardados, inclusive daquelas últimas pragas que vão cair sobre a terra. Quando o povo de Deus for selado, vão cair 7 pragas sobre a terra. Vocês lembram das pragas que caíram lá no Egito? Quantos lembram das pragas que caíram no Egito? Quando Deus foi libertar o povo do Egito? Caíram várias pragas lá, né? Até que o faraó não teve mais jeito, libertou o povo. No final também vão cair 7 pragas. Perseguição vai vir, 7 pragas vão cair, mas os que forem selados com o selo de Deus, o que vai acontecer com esses? Serão protegidos. Mas, Ciro, qual é o selo de Deus? Qual é o sinal de Deus? Abre aí tua Bíblia em Ezequiel 20:20. A própria Bíblia vai traduzindo para a gente o livro do Apocalipse. Ezequiel 20:20. O que diz aí em Ezequiel 20:20? Eu quero que alguém leia para mim. Ezequiel 20, verso 20. Quem achou pode ler, por favor. Pode ler, irmã. Santifique os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Qual é o sinal de Deus, então? O sábado. Vocês lembram que uma das características do remanescente de Deus é aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente sabe que esse poder político religioso que a gente já mencionou aqui, Daniel 7 já falava que esse poder ia mexer na lei de Deus. E eles mexeram na lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus diz o quê? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. Aí esse poder político religioso encheu os seus templos de imagens. Aí o que ele fez com o segundo mandamento? Tirou o segundo mandamento. Só que aí ficaram 9. Peraí, são 10, o que a gente vai fazer para cumprir 10 mandamentos? Vamos lá no 10º, que fala sobre a cobiça, e dividir em 2. Não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo. Dividir em 2 para fechar os 10.
e trocaram o quarto mandamento do sábado pelo mandamento de qual dia de guarda? Domingo. Daniel já falava sobre isso. Esse poder haverá de mudar os tempos e a lei, deixando o mandamento do tempo sábado e da lei de Deus. Tirou o segundo mandamento, dividiu o 10º em dois, fez toda essa bagunça aí. Mas Deus diz que no final, esse povo remanescente de Deus, ele haveria de resgatar as verdades que tinham sido jogadas por terra. A verdade do sábado, a verdade da idolatria, de adorar imagens. Diz que no final, e você, depois em casa, você pode ler Apocalipse 10 e 11, você pode ler Daniel 8, 14, lá vai mostrar que nos últimos tempos surgiria um movimento profético que é pela profecia, e esse movimento haveria de restaurar as verdades que foram jogadas por terra. Você conhece um movimento hoje que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? É esse movimento que tem a responsabilidade de restaurar as verdades que foram jogadas por terra. E mais, ele tem uma mensagem especial, que Jesus fala: vocês são um movimento profético que vão restaurar as verdades que foram jogadas por terra. E vocês também têm uma mensagem especial que vocês têm que dar ao mundo, porque o mundo desconhece. A primeira mensagem a gente já leu aqui: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O que essa verdade nos diz? Ela fala da obediência, temei a Deus, obediência. E ela fala também da hora do juízo de Deus que haveria de conhecer. E vocês sabem que o juízo de Deus já começou? Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 carnes e moinhos, o santuário será purificado. Em outras palavras, até 2.300 carnes e moinhos. Você lembra o que é tarde de manhã? O que é um dia em profecia? Cada dia vale um ano, até 2.300 anos. E a hora do juízo nesse mundo vai começar. O juízo no mundo já começou. Daniel, quando ouviu essa profecia, ele ficou assim: quando é que isso vai ser? Quando é que isso vai começar? E Deus, mais uma vez, não deixou a sua igreja existir. O anjo falou assim: esses 2.300 anos, eles vão começar quando os muros lá de Jerusalém foram tomados por Babilônia, forem restaurados. Saiu um decreto para esses muros serem restaurados. E vocês sabem quando saiu esse decreto? A gente agora vai para os livros de história. Ele saiu no ano de 457 a.C. E agora, se você fizer a conta, no início dos 2.300 anos, você já tem 457 a.C. Se você fizer a conta agora, você vai chegar no ano de 1844 depois de Cristo. Então Jesus estava dizendo para a igreja: no ano de 1844, o juízo de Deus vai começar sobre essa coisa. Vai começar sobre os mortos e vai chegar até os vivos. Silão, já que a gente está nos mortos, ainda nos vivos, não sei dizer. Mas como Jesus está tão perto de voltar, eu me arriscaria a dizer que já deve ter chegado nos vivos. Amém? Jesus está perto de voltar. Então vocês veem como o Apocalipse, Deus vai mostrando tudo para a gente. Aí ele usa Ezequiel, ele usa Daniel, ele vai usando outros livros proféticos para que a gente possa ir desvendando os símbolos do livro. E esse remanescente dos últimos dias, ele surgiria a partir desse ano de 1844. Lá em Apocalipse 10, 11, você vai ver o seguinte, para a gente ganhar tempo, eu vou dizer aqui, depois você pode ler em casa. Vai dizer o seguinte:
E um livro, João comeu um livro, que na boca era doce como mel, e quando chegou no estômago, era amargo como ferro. Que livro foi esse? Quando começaram a estudar Daniel e Apocalipse, a primeira conclusão que chegaram: Jesus vai voltar no ano de 1844. Isso foi doce na boca. Oh, Jesus está voltando, então está muito perto, vamos nos preparar para receber Jesus e tudo mais. Só que chegou 1844. Jesus voltou? Não, senão a gente não estava mais aqui, né? E aí foi uma grande decepção. Essa decepção é o amargo do estômago. Doce na boca, que achava que era aquele ano, mas amargo do estômago, porque Jesus não voltou. Mas o verso 11 vai continuar dizendo assim. Mas não para por aí. Esse movimento que sofreu uma decepção, ele ainda tem um grande trabalho a fazer. Ainda pregar a muitos povos, nações, tribos e línguas. Essa igreja que vai surgir desse movimento de 1844, e aí vamos para a história. A palavra adventista surge no momento em que pessoas se reúnem e falam: Jesus vai voltar em 1844. Você sabe o que significa adventista? Adventista significa aquele que aguarda o advento de Jesus, a volta de Jesus. Adventista vem disso aí. Na perseguição, o que aconteceu? Muitos foram embora. Jesus não veio, vão embora. Mas um grupo pequeno, lembra que o remanescente sempre é um grupo pequeno? Esse grupo pequeno decidiu continuar a estudar a Bíblia para ver onde nós erramos. E aí esse grupo descobriu, através do estudo da Bíblia, das profecias, que realmente tinha um evento com Jesus em 1844. Mas não era Jesus voltando, era Jesus dando início ao quê? Ao juízo. Gente, o mundo precisa saber que existe um juízo, que Deus vai fazer justiça. Amém, por isso? Amém. Quando a gente liga a televisão lá, o que você mais vê na televisão hoje? As pessoas clamando por quê? Justiça, eu quero justiça. E você está vendo justiça ser feita nesse mundo? Quase nenhuma. Mas a grande notícia que Jesus nos deu é o seguinte: vai ter justiça, sim. Vai ter justiça, sim. Amém? Mas não fique com medo, porque essa justiça é só para aqueles que estão em rebelião contra Deus. Aqueles que se rebelaram contra Deus estão em rebelião contra Deus. Se você faz parte do povo de Deus, esse remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, você tem que ter medo ou tem que ter alegria? Alegria, porque Jesus está o quê? Voltando. E agora eu quero terminar com a promessa mais maravilhosa que Jesus deixa para a gente do que qualquer coisa. Ele já falou então para a gente que há um conflito. Esse conflito ainda está se desenrolando. Esse conflito vai ter um fim, amém? Satanás, o mal, tudo isso vai terminar. A paz vai voltar a reinar no universo. E quando isso acontecer, abre aí Apocalipse 21, a partir do verso 1. O último texto que a gente vai ver essa manhã. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Olha que promessa maravilhosa que Deus deixou para a gente. Os acharam? Tem que achar, porque a gente tem que ler essa promessa aqui junto. Ó. Eu vou aqui e vocês acompanham aí. Olha o que João viu no final da história desse mundo, quando o mal terminar. Olha o que ele viu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha o verso 4 agora. Que promessa! E ele se enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas o quê? Todas as coisas. E acrescentou: Escreve, João, porque estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Fiéis e verdadeiras. Olha como o livro do Apocalipse termina. Vi novo céu e nova terra. Morte, pranto, luto, dor já não mais existem. Que coisa maravilhosa. E Deus diz mais: esse planetinha hoje chamado Terra, insignificante no universo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum documentário astronômico que mostra o planeta Terra em relação aos outros planetas e galáxias do universo? O planeta Terra é uma poeirinha, né, irmãos? A poeirinha da poeirinha do universo. É um dos planetas mais insignificantes do universo. Mas olha o que Deus diz aqui: é aí que eu vou morar. É nesse planetinha aí que hoje o pecado tem destroçado. Esse planetinha insignificante do universo. Eu vou fazer desse planetinha a minha morada. Sabe o que isso significa? Que o planeta Terra vai ser o centro de todo o universo. Amém. Porque o centro do universo é onde Deus habita. Amém. E diz que não vai precisar nem de sol e nem de lua mais. Porque a glória de Deus vai iluminar toda essa terra. Amém. Gente, isso é uma boa notícia, não é? O livro do Apocalipse é uma boa notícia ou não é? Sim ou não? Sim. Quantos de vocês gostariam de contar essa boa notícia àqueles que ainda não conhecem? Quantos de vocês gostariam de contar essa boa notícia? Então eu quero Revelar. falar uma coisa, Revelar. revelar uma coisa para você que levantou a mão. Sábado que vem, você vai ter a oportunidade de levar essa boa notícia para aqueles que ainda não conhecem. Hoje, vocês gostaram da pregação de hoje? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais do livro do Apocalipse? É só um resumo desse livro que a gente vai estar entendendo sábado que vem. Eu fiz aqui só um pequeno resumo. Aqui tem muito mais. O nome desse livro é Contagem Regressiva, o amanhecer do novo tempo. Esse livro foi escrito pelo pastor Evandro Bulhão. Todos conhecem o pastor Evandro Bulhão, já ouviram falar? Grande evangelista da igreja. Ele escreveu esse livro. E esse livro fala justamente sobre o que nós pregamos aqui nesse livro. Como eu sei que muitos talvez não tivessem tempo de ler o livro, né, por alguma razão, eu fiz questão de trazer um resumo para vocês essa semana. Vocês gostaram? Querem levar essa notícia? Essa boa notícia? Então, sábado que vem, nós vamos estar realizando aqui o Impacto de Esperança. Nós vamos nos reunir às 8, depois às 9, 8 horas com o poder, 9 horas com a escola sabatina, e após a escola sabatina, nós vamos sair aqui na nossa vizinhança distribuindo esse livro. Mas esse livro ele vai junto com um convite. Põe um convite aí para mim, por favor. Tá aqui? Põe um convite aí na tela. Eu quero chamar ele de Deus e a Ellen aqui na frente. Um carro rapidinho, vocês dois. Enquanto Davi vai projetar aqui para a gente o convite, o livro vai junto com esse convite que vocês vão ver ali. Vira aí. Esse livro ele vai com um convite para a nossa Semana Santa. Dá para subir aqui ou fica muito difícil?
uma missionária, o joelho entende que ela veio à igreja, né? O convite aqui está pequenininho, tá? Não está dando para a gente ver muito bem, mas eu vou dizer aqui para vocês rapidinho, por causa da hora. No sábado a gente vai ter o Impacto Esperança. Vamos levar esse convite dentro dos livros, convidando as pessoas para o que, Ciro? Para a Semana Santa, que vai começar no domingo. A gente sábado distribui o livro, o convite. Domingo começa a Semana Santa. Que horas? 19h30. Só que no domingo de manhã, olha que coisa legal, sábado a gente leva os convites, e domingo de manhã a gente vai fazer uma ação social aqui na nossa igreja. Vocês querem saber o que vai estar acontecendo?